para adorar ao Senhor. My name is Pastor Aaron, and I'm from College Heights Baptist Church in Casper, Wyoming. O meu nome é Pastor Aaron e eu sou pastor de jovens na Igreja de Batista de Wyoming, da Igreja de Batista de Wyoming. Pastor Mike has been here many times, and he loves this place. He loves this church. O pastor Mike já esteve aqui várias vezes, ele ama esta igreja, ele ama estar aqui convosco. I promise you that his heart is here with you today. He wished he could have came and been with you today. Eu garanto que o coração está aqui também com este grupo e também convosco, e o desejo dele era ter vindo também. It is such a blessing for us to come and be a part of the church all around the world. E é uma bênção poder estar aqui e pertencer à igreja mundial do Senhor. It's incredible to think about as the sun is rising across the earth. The praise of the church is rising up all across the earth. É bom saber que enquanto o sol nasce, também o louvor da igreja ao Senhor também nasce juntamente com o sol. It is 5 a.m. in Casper, Wyoming this morning. Neste momento são 5 horas da manhã em Casper, Wyoming. And we'll be praising the Lord, and then they will begin praising the Lord. E nós já iniciamos a nossa adoração e eles também vão iniciar a sua. Can you imagine how much joy God gets from us praising Him every day? Consegue imaginar o quanta alegria que o Senhor recebe por ver os seus filhos adorarem? I want to preach out of John chapter 9 this morning. Eu gostaria de expor o capítulo 9 do livro de João nesta manhã. And if you're an English speaker, you're just going to be reading these passages while Jairo here reads in Portuguese. E se tu entendes inglês, ou aqueles que são de fala inglesa podem ler o texto enquanto eu leio, o Jair lê em português. So we'll begin reading this story from John chapter 9. We'll read verses 1 through 7 to begin with. Então vamos proceder à leitura de João capítulo 9, versículo 1 até ao versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: E passando Jesus viu um homem cego de nascença. João capítulo 9, versículo 1 a 7. E os seus discípulos lhe perguntavam, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Let us pray. Então vamos orar. Senhor Deus, pedimos a Tua bênção, Senhor, mais uma vez, para este segundo culto. Usa a Tua palavra, Senhor, para chegar aos corações do Teu povo, mas também usa a Tua palavra, Senhor, para quebrantar os corações daqueles que ainda não Te conhecem. Usa poderosamente o pastor Aaron para poder pregar fielmente a Tua palavra com clareza e abre os nossos corações para recebê-la. Em nome de Jesus. Amém e amém. So the disciples see this blind man begging on the street, and they ask the same questions that we ourselves are asking. Então os discípulos veem este mendigo na rua a pedir e eles colocam a mesma questão que nós hoje em dia colocamos. The question is, why is there suffering and disease and death and trauma? E a pergunta é, por que existe trauma? Por que existe sofrimento e doenças neste mundo? They were also influenced by the ideas of the religious world within their specific culture. Eles também estavam condicionados pelas ideias da sua cultura, do seu tempo. Those ideas said that if somebody was sick or diseased, that there was some sin that caused this. E as ideias dos religiosos da altura dizia que se alguém tivesse alguma doença, algum problema, isto era derivado ao pecado daquela pessoa. Many of the Pharisees of that day believed in the pre-existence of souls that had sinned in the past and were being punished. Muitos fariseus também acreditavam na pré-existência das almas que sofriam por causa de pecados passados. They believed that perhaps infants sinned inside their mother's wombs and were being punished for that. Muitos acreditavam também que castigo era promulgado no momento da nascença a estes infantes, que nasciam, mas que sofreriam as consequências do seu pecado no futuro. They also believed that punishment was enacted at birth for the sins you were going to commit later on. Também estes mesmos pecados que vinham no nascimento eram deixados até ao futuro para depois sofrermos essas consequências. But the question is really, why is there suffering? Mas a pergunta realmente é, por que existe sofrimento?
I mean, what is God's purpose in allowing suffering and struggles if he truly has the power to stop it? Qual é o propósito de Deus em deixar que o sofrimento exista se Ele tem o poder de impedir este sofrimento? My son Aiden, he was in the first service. O meu filho Aiden, que estava no primeiro culto, He is 13 years old and he has a disease called brittle bone disease. ele tem 13 anos e ele tem esta doença chamada doença dos ossos de vidro. When he was born, they knew that he had this disease, but they didn't know how bad it was. Quando ele nasceu, os médicos sabiam que ele tinha esta doença, mas não sabiam o quão grave era. When he was 2 or 3 years old, he began walking. Aos 2, 3 anos de idade, ele começou a andar And every time he would trip, one of his major bones would break in his leg. e cada vez que tropeçava, um osso da sua perna partia-se. We would have to call an ambulance to carry him away. E tínhamos que chamar uma ambulância para levar o nosso filho. And they put the cast on him and said he must never walk again. He must be in a wheelchair. E eles punham o gesso na sua perna e os médicos diziam: esta criança não pode andar, ele tem que andar numa cadeira de rodas. And as the weeks passed and he was in his cast, I began thinking about him living his life in a wheelchair. E enquanto as semanas passavam e eu via o meu filho aí com este gesso, eu pensava, eu imaginava o meu filho numa cadeira de rodas. And before I went to work every morning, I would go into his bedroom E todas as manhãs, antes de ir para o trabalho, eu ia aí ao seu quarto and I would just ask God, please don't make him be in a wheelchair. e eu implorava a Deus pelo meu filho, pedindo: Deus, não permitas que o meu filho ande numa cadeira de rodas. And so the time came when it was time for his cast to be cut off. Então o tempo chegou em que chegou para tirar o gesso, But he was so small that there was no wheelchair for his size. mas o meu filho era tão pequeno que não havia cadeira de rodas para o seu tamanho. But the doctor said, do not let him walk anymore. Mas os médicos disseram mais uma vez: não permitas que o teu filho ande. My wife and I decided to have faith and just let him walk. Mas eu e a minha esposa decidimos ter fé e simplesmente deixá-lo andar. And he walks to this day. E hoje o meu filho ainda anda. He's not healed of his disease. Ele não está curado da sua doença. He still breaks his legs. He could break his leg today. Ele muitas vezes ainda parte as suas pernas. Ele pode partir a sua perna ainda hoje. He's had 8 or 9 surgeries to put steel rods inside his legs. Até agora ele já teve entre 8 a 9 cirurgias. E nestas cirurgias ele coloca estruturas metálicas para fortalecer os ossos. But he's not in a wheelchair. Mas ele não está numa cadeira de rodas. Many times he says, Dad, when I'm in heaven, I won't have this disease. Ele diz muitas vezes, Pai, quando eu chegar ao céu, eu já não terei mais esta doença. Amen. Amém. Jesus answers this question for us. He says that the man born blind is born blind so that the works of God might be shown in him. No versículo 3, Jesus responde a esta pergunta. Ele diz que este homem tem esta doença para que se manifestem as obras de Deus neste homem. And that is the answer to all of our questions about why there's disease and death and trauma. E esta é a resposta para todas as questões que envolvem o porquê de existirem doenças, o porquê de existirem traumas, o porquê de existir sofrimento. So that the works of God can be displayed in us. Estas coisas existem para que as obras de Deus se manifestem em nós. But we struggle with that, don't we? Mas nós lutamos com isto, não é verdade? Jesus, he just stops and he reminds his disciples of his purpose. Então Jesus para os seus discípulos e recorda-lhes do seu propósito. And he reminds them that the time is short. Ele lembra aos discípulos que o tempo é curto. Then Jesus spits in the mud, makes mud, rubs it on the man's eyes. E depois de fazer isso, ele cospe na terra, faz lama e esfrega esta lama nos olhos deste cego. He tells the man, go wash in the pool of Siloam. E ele diz a este homem: vai e lava-te no tanque de Siloé. Now the man had to have faith to let this guy that he didn't know rub mud in his eyes. Agora, para que isto acontecesse, este cego tinha de ter fé para deixar que este homem esfregasse lama nos seus olhos. What do you think this man was thinking when this man he doesn't know is rubbing mud in his eyes? O que é que tu achas que este homem estava a pensar enquanto este outro esfregava lama nos seus olhos? Then he had to go find somebody and ask them to lead him to the pool of Siloam. Mas não só isso, mas este cego teria de pedir a alguém para lhe conduzir para o tanque de Siloé, porque ele não via. Imagine this man explain to someone why there's mud on his eyes and he needs led to this pool. Imagina este cego com lama nos seus olhos a explicar a outrem que tinha que ir a este tanque para lavar os olhos. But he gets to the pool and he is healed. Mas ele chega a este tanque e é curado. But this was just the beginning of God's work in this man's life. Mas este era apenas o início
da obra de Deus na vida deste cego. Let's read verses 8 through 12. Vamos ler dos versículos 8 até ao 12. Diz assim a palavra de Deus. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Imagine if that happened here among us. Imaginem isto acontecer aqui no nosso meio. The people were wondering if he was the same man. As pessoas perguntavam se este cego era o mesmo homem que eles conheciam. He had to remind them, no, I am the same guy. E ele tinha que recordar-lhes: sim, eu sou o mesmo homem. So the people are shocked and they ask him, well, how were your eyes opened then? Então, chocados, eles perguntam: então, como é que os teus olhos se abriram? And the man tells them, the man named Jesus did, but I don't know how he did it. E ele responde, versículo 11, foi o homem, Jesus, mas eu não sei como é que ele o fez. And I don't know where he is at. E eu não sei onde é que ele está. You know, the blind man, he never saw Jesus. Sabem, o cego nunca viu Jesus. Jesus rubbed mud in his eyes and then sent him to the pool. Jesus esfregou-lhe esta lama nos seus olhos e mandou-o para o tanque. So the first thing he saw was the pool, not Jesus. Então a primeira coisa que ele viu foi o tanque e não Jesus. And so they ask him, where is this man? Então eles perguntaram: onde é que está este homem, este Jesus? And he says, I do not know. Eu não sei, respondeu. But the people and the man clearly understand that a miracle has been done. Mas a sua comunidade e este homem entenderam que houve um milagre que aconteceu. By the man named Jesus. Através um milagre feito por este homem chamado Jesus. So the blind man realizes that a man named Jesus healed him. Então o cego entendeu que um homem chamado Jesus curou-o. And this is the beginning of the work of God in this man. Então este é o início da obra de Deus na vida deste homem. And it's the same way with us. God's work in us begun somewhere. E é a mesma coisa conosco. Deus começou a sua obra nas nossas vidas em algum momento. Let's keep reading. Vamos Verses continuar a 13 leitura. through 17. Versículos 13 até ao versículo 17. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e eu vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. So the people of the neighborhood bring this man to the religious leaders. Então o pessoal do bairro traz este homem aos líderes religiosos And the Pharisees ask him, how did you receive your sight? e eles perguntam: como é que tu ganhaste a tua vista? And he says, the man, he put mud on my eyes. Ele disse: foi o homem, um tal homem que pôs lodo nos meus olhos. And the Pharisees twisted this understanding because he actually worked on the Sabbath. E os fariseus, o que eles fizeram? Distorceram o seu entendimento do milagre deste homem só porque ele trabalhou no sábado. It was illegal to mix mud on the Sabbath. E isto era ilegal, fazer lama no sábado. So the Pharisees believed that it was a wrong thing for him to be healed on the Sabbath. Então os fariseus acreditavam que isto era errado, curar alguém no sábado, no descanso. But the other Pharisees were standing there thinking that this has to be a miracle from God. Mas o outro grupo de fariseus achava que isto tinha que ser um milagre de Deus. See, some of the Pharisees were growing in their understanding of God. Porque alguns fariseus, como este grupo, estavam a começar a entender algo mais acerca de Deus. But others were refusing to see God differently. Mas outros estavam empedernidos e recusavam-se a entender ou a ver Deus como de facto era. So the Pharisees asked the blind man, who do you say this man is? Então os fariseus perguntaram ao ex-cego: o que é que tu dizes acerca deste homem? And the blind man says, well, he is a prophet. E o cego disse: este é um profeta. Because he prophesied that if I went to the pool of Siloam, I would be healed. Porque ele profetizou, se eu fosse ao tanque de Siloé, que eu seria curado. So now you see the blind man characterizing Jesus as a prophet. Agora vocês veem este ex-cego a caracterizar Jesus como profeta. But the Jews didn't believe it. Let's read Mas os chapter judeus não acreditavam. 18 through 23. Agora vamos dos versículos 28 até ao 23. Diz o seguinte: os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse.
enquanto não chamaram os pais do que agora havia. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhe: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntar-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porque quando já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntar-lhe a ele mesmo. Most of the Pharisees don't believe that this happened. Muitos dos fariseus não acreditavam que isto de facto aconteceu. But obviously there were so many witnesses that said, no, that's the man, and his sight has been healed. Mas claramente havia tantas testemunhas que poderiam testificar que este homem cego havia sido curado. But the Pharisees want to prove that there's a witch doctor or a magician that did this miracle. Mas os fariseus queriam provar que havia que a pessoa que tinha feito este milagre era algum bruxo ou algum curandeiro. So they go find the evidence. They call the man's parents. Então eles procuraram evidências e a primeira evidência seria os pais deste ex-cego. And the parents understand what's going on here. E os pais conseguem entender o que é que está a acontecer aqui. And they're terrified because the Jews had already said that if anyone supports Jesus, then they'll be kicked out. E eles têm muito medo porque eles sabem que se dissessem que Jesus era o Cristo, eles seriam expulsos da comunidade religiosa. They would lose their jobs, they would lose their homes, Perderiam as suas casas, os seus empregos, they would lose everything. perderiam completamente tudo. So they affirmed, yep, that's our son, and yes, he was born blind. Então eles simplesmente afirmaram: sim, esse é o nosso filho, sim, e ele nasceu cego, But he's old enough, he can answer for himself. mas ele tem idade suficiente, ele pode responder por ele mesmo. It was too costly for them to stand up for Jesus. Era muito custoso naquele momento defender ou estar ao lado de Jesus. Let's read verses 24 through 29. Versículos 24 a 29. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: mas que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. So the Pharisees bring the blind man in for more questioning. Então os fariseus trazem o cego mais uma vez para ser questionado. And they say to him, give glory to God. E nesta interrogação eles dizem: dá glória a Deus. What they're really saying is, tell us the truth this time. O que eles estão a dizer realmente é: diz-nos agora a verdade. Because we know this man is not from God. We know he's a sinner. Porque sabemos que este homem não é de Deus. Sabemos que ele é um pecador, diziam os fariseus. The blind man says, E o homem cego disse: I don't know if he's a sinner or not, but Yeah. all I know is that I was blind and now I can see. eu de facto não sei se este homem é pecador ou não. Eu só sei que eu era cego e agora vejo. The blind man becomes sarcastic and joking with the men. Então o ex-cego torna-se sarcástico e começa a burlar-se deles. He says, I already told you what happened. O cego diz: eu já vos contei o que aconteceu. He understands that they hate Jesus, and so he says, do you want to become his disciple? E ele responde assim porque ele sabe o que é que está a acontecer. E pergunta-lhes: vocês querem ser seus discípulos, é? And the Pharisees say, no, you are his disciple. E os fariseus dizem: não, tu é que és o discípulo dele. You see, the blind man is now accepting his identification as one of Jesus' disciples. Vem o cego, agora aceita a sua identificação com Cristo, como um discípulo de Cristo. He realizes Jesus the man, Jesus the prophet, and now Jesus the disciple. Ele vê que Jesus era o homem, Jesus era o profeta, e agora ele vê-se como um discípulo de Jesus. And he goes on in verses 30 through 34. E agora vemos aqui nos versículos 30 até o versículo 34, diz o seguinte: o homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse Deus, nada poderia. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer.
Responderam eles e disseram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Can you imagine the shock and disbelief of the blind man as nobody's willing to stand up for him? Consegues imaginar o quão chocado deve ter ficado este cego por ninguém acreditar nele, por este milagre que foi feito? It is obvious to him and everyone else that God worked a great miracle to restore his sight. Era óbvio para ele e para todos que Deus tinha operado um grande milagre. You see, the blind man realizes that Jesus is from God. O cego entende que Jesus vem de Deus. But they respond Mas a By- resposta deles, by using his blindness against him. a resposta deles é usar a sua cegueira contra o próprio cego. They say, You were born in utter sin. Eles dizem: Tu nasceste todo em pecado. And they cast him out of the temple, E lançam-no fora do templo, out of society, fora da and out sociedade, of getting a job. excomungado para que não tenha nem emprego nem nada na sociedade. Perhaps he was better off being a blind man. Neste momento parece que as coisas poderiam estar melhor se ele continuasse cego e como um mendigo. He was better off being a beggar, Parece que era melhor para eles e para a sociedade que ele se mantivesse como mendigo. because now he had his sight, but he had no one. Porque agora que ganhou a sua visão, parece que ele está sozinho no mundo, excomungado. But Jesus comes and finds him. Let's read 35 through 39. Mas Jesus agora vem e encontra-o. Vamos ler aqui, encontra-o. Vamos ler dos versículos 35 até ao versículo 39. Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto? É aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Jesus hears that the blind man has been cast out and he comes to find him. Jesus ouve que este cego foi expulso e ele procura este cego. And this is precisely where the work of God is completed in this man's life, E é precisamente aqui que culmina a obra de Deus. when Jesus finds him. É aqui que culmina a obra de Deus na vida deste homem. É quando Jesus o encontra. Jesus asks him, Do you believe in me? Jesus pergunta-lhe: Acreditas em mim? And the blind man wants desperately to believe and worships Jesus. E o cego desesperadamente quer acreditar em Jesus, crer em Jesus e começa a adorar o Filho de Deus. The blind man realizes that Jesus is the Son of God. O ex-cego entende que este de facto é o Filho de Deus. All that time, he was gaining his knowledge of who God is and who Jesus might be. Todo aquele tempo ele estava simplesmente a acrescentar conhecimento ou a crescer em conhecimento sobre a pessoa de Jesus. But he had never seen him because he was physically blind. Mas ele nunca tinha visto Jesus porque ele era fisicamente cego. And he's being forced to answer all these questions and recount how he was healed from his blindness. E ele foi forçado a contar vezes e vezes esta sua história e como Jesus o havia curado da sua cegueira. And he ends up getting kicked out of Jewish society for it. E acaba por ser expulso ou excomungado da sociedade judaica. Imagine if it would have ended there. Imagina se a história tivesse terminado aí. There would be a confused blind man that wasn't blind anymore, Só teríamos um homem, um ex-cego, confuso, kicked out of society, wondering who this God really was. expulso da esfera social, perguntando: quem era este homem que me curou? It really wouldn't have been a good ending to the story Isto não seria um bom final para a história. unless Jesus came and found this A man. não ser que Jesus encontrasse este homem Do you believe in me? He says to him. e ouvisse esta pergunta: crês em mim? Pergunta Jesus. Aren't you glad Jesus came and found you? Has Jesus come and found you? Não consegues te alegrar pelo facto de saber que Jesus, tu que és salvo, te encontrou? Let's read verses 40 and 41. Vamos ler os versículos 40 e 41. Diz o versículo 40. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Jesus knew that these Pharisees were overhearing what he says to the blind man, because apparently when he finds the blind man, there's men around him. Jesus sabia que estes fariseus desprezavam aquilo que ele tinha dito. Porque quando ele chega diante do cego, sabe que o cego está acompanhado.
They were accountable to this question that Jesus is asking them. E a realidade é que eles eram responsáveis por esta pergunta, por responder esta pergunta que Jesus faz. They had to answer this question, are you going to accept Jesus or are you going to be blind? Eles tinham que responder esta pergunta: vais aceitar Jesus ou vais permanecer cego? It's easy for us to throw stones at the Pharisees. É fácil para nós atirar pedras aos fariseus. It's easy for us to read this story and think that they're horrible people. É muito fácil ler esta história e pensar que os fariseus são pessoas horríveis. But we in this room, we in this place, we struggle with blindness. Mas nós neste edifício também temos o problema de cegueira. The spiritual blindness that pride brings. A cegueira espiritual que o orgulho traz. The spiritual blindness that apathy brings. A cegueira espiritual que a apatia traz. The spiritual blindness that just following our own way. A cegueira espiritual que traz a nossa autonomia espiritual. These Pharisees, they had memorized all 5 books of the Pentateuch. Estes fariseus conheciam todos os 5 livros do Pentateuco. They knew everything about God. Eles conheciam tudo acerca de Deus. And because they knew everything about God, Jesus was foreign to them. E porque eles conheciam tudo acerca de Deus, na mente deles Jesus era alguém do outro mundo, alguém... vocês percebem, não é? It says it here in verse 41, if you were blind, you would have no guilt. Diz assim no versículo 41, se fosseis cegos, não terias pecado. But now that you say we see, your guilt remains. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. To which one of these people are you today here? Que tipo de pessoa és tu comparado com estes personagens? Did you just open your eyes or are you still blind? Será que Jesus abriu os teus olhos ou permaneces cego? If you know Jesus, if you're not blind, spiritually blind to him, then you have another question to answer. Se tu conheces Jesus e não estás espiritualmente cego, deixa-me fazer esta pergunta. Are you okay to walk in the faith and the freedom? The struggles and death and disease and trauma will remain until Jesus comes? Sentes-te completamente insensível ou és uma pessoa insensível ao sofrimento, à angústia, a toda a dor que está neste mundo até à sua segunda vinda? I'm the youth pastor at College Heights Baptist Church. Eu sou o pastor de jovens na minha igreja. And I am teaching these youth all the time about these things. E ao ensinar aos meus jovens sobre estes temas que acabamos de estudar agora, And even in this room, I look and I see the youth and the little children that have never experienced disease and death and trauma. igualmente eu vejo aqui que há crianças aqui nesta sala que nunca experimentaram dor, sofrimento, traumas. And it's so hard to preach Jesus and hope and life to these kids knowing that the difficulty is coming. Muitas vezes é difícil pregar esperança e gozo a estas crianças sabendo que eles irão passar por dor e sofrimento. And we have to believe and preach that Jesus is enough. E nós temos que acreditar e pregar que Cristo é suficiente. And struggles and death and disease and trauma are coming. E lutas, traumas, doenças, sofrimento de facto virão às nossas vidas e à vida das nossas crianças. And for what purpose is it? E qual é o propósito para todo este sofrimento? For the works of God to be shown in us. Para que se manifestem as obras de Deus nas nossas vidas. Bow your heads and close your eyes. Eu gostaria que baixassem as vossas cabeças e fechassem os olhos. E vamos orar. Senhor Deus, a Tua graça é mais abundante, é superior e mais poderosa que todo o nosso sofrimento. Senhor, certa vez, certa pessoa disse que no pecado, no sofrimento e na dor, a Tua graça continua a ser mais poderosa. E nós vemos esta graça, Senhor, neste evento, nesta história do Teu Filho Jesus, em que Ele escolhe este cego, vai até este cego e cura-o. E vemos a Tua graça não só ao curar fisicamente este homem, mas também a curar aquilo que é o mais importante, a sua alma. Tu curaste a alma deste homem. Salvaste pelo simples ato de apenas colocar a sua fé no Teu Filho Jesus Cristo. Ó Senhor, é isto que nós pedimos esta manhã. Pedimos para todos aqueles que estão cegos espiritualmente, que passaram anos e anos da sua vida a lutar contra Ti, a lutar contra a Tua palavra,
a lutar contra o teu evangelho, a agarrar-se na sua própria justiça, a pensar que não, quando chegar o tempo certo eu darei a minha vida ao Senhor. Eles vivem no engano e pedimos-te em nome de Jesus para que tu lhes concedas o arrependimento e a fé, para que eles abracem o Senhor Jesus Cristo como Salvador e sejam salvos da condenação e do inferno que bem merecem. Pedimos em nome de Jesus para que abras os seus olhos e que eles vejam o teu filho e que eles vejam a sua miséria e creiam para a salvação. Para aqueles que já têm o teu filho como Salvador, mas que lutam com a questão do sofrimento neste mundo, tanto nos seus amigos, sofrimento que eles veem nos seus amigos, na sua família e na igreja, na sociedade. Eu peço-te em nome de Jesus, Pai, para que tu continues a dar um coração sensível à tua igreja, para que no meio do sofrimento possa dar a única esperança que existe para este mundo. E isso é o teu Filho, Jesus Cristo. Aquele que carregou todas as nossas enfermidades e, mais importante, carregou no seu corpo todos os nossos pecados para que pudéssemos ter vida eterna. Que esta seja a esperança, o gozo e a glória de todos nós, sabendo que temos o Filho agora, temos Jesus agora, para depois tê-lo eternamente nos novos céus e na nova terra com um novo corpo. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Thank you.